todos. Declaro aberta a sessão de número 377 e eu vou começar então aqui com as comunicações da presidência. Então, inicialmente, na verdade, aí a semana acabou sendo um pouco curta por conta do feriado de ontem, mas a gente tem alguns comunicados aqui para fazer. O primeiro é de que essa semana, na segunda-feira, eu fiz a minha primeira reunião, primeira visita com o governador no Palácio dos Bandeirantes, e foi uma conversa muito boa, bastante amistosa, e o governador se colocando à inteira disposição de trabalhar em conjunto com a Defensoria Pública, auxiliando aí em tudo o que for necessário para a nossa atuação. Também nessa semana fiz uma visita junto com o assessor criminal, Bruno Parisi, na SAP, com o Dr. Lorival, onde também a ideia da reunião foi apenas uma reunião inicial, para uma troca de ideias e a elaboração de uma agenda conjunta, oportunidade em que a gente pôde aí, tratar os pontos finais que estão precisando ser decididos sobre a atividade que vai começar a iniciar a ser feita pela Defensoria Pública, que é a deliberação recém-aprovada, que estabelece a visita dos defensores públicos nos CDPs. Então, isso também está sendo finalizado agora com o Bruno. Pela deliberação, a gente deve começar essa atuação agora em julho. Então, a atuação vai começar no mês de julho na capital, né, envolvendo todos os CDPs aqui da capital, e posteriormente, depois de 60 a 70, 90 dias, a ideia é em 60 dias começar também essas visitas no interior. A logística disso na capital vai ser um pouco até mais fácil, né, porque os defensores públicos hoje acabam tendo uma concentração maior aqui na triagem, então a saída dos defensores do criminal da triagem acaba ficando mais facilitada, mas no interior, e esse é o motivo porque no interior vai começar um pouco depois, para que a gente consiga, principalmente o terceiro subdefensor, organizar em cada unidade como vai realizar, já que a gente sabe da dificuldade de saída dos defensores da triagem nas unidades do interior. Eu queria falar aqui também sobre a atuação da Defensoria Pública ontem, dia de Copa, que correu tudo muito bem, tudo conforme o ato DPG que a gente publicou, prevendo toda a organização da Defensoria Pública nos dias de Copa, e onde a gente montou essa comissão coordenada pelo primeiro subdefensor geral e composta pela ouvidoria, pela assessoria de comunicação e pelos núcleos da infância, o núcleo de direitos humanos, situação carcerária e de habitação. Tudo acabou ocorrendo conforme o ato, foi tudo bastante bem organizado. Tivemos duas equipes, uma na área de exclusão próxima ao Itaquerão e a outra próxima ali da FanFest. Além disso, a gente teve um outro grupo, que era o grupo móvel, que ficou aqui na Boa Vista e acabou se deslocando aos locais. Então, o deslocamento se deu primeiro àquela manifestação que ocorreu próximo à estação Arthur Alvim, né? Próximo a Arthur Alvim, e depois ela se deslocou para frente lá do Sindicato dos Metroviários. Então, a Defensoria acompanhou de perto, a assessoria de comunicação passou todas as informações para a imprensa, que ligou diversas vezes para a Defensoria para buscar informação. O primeiro sub tinha, junto com essa comissão, participado também de diversas reuniões em colaboração, em conjunto com a própria Secretaria de Segurança. Ele entrou em contato direto e conversou bastante com o assessor da Secretaria, o Dr. Eduardo Dias, que é um promotor que hoje está assessorando a Secretaria de Segurança Pública, e eu mesmo tive a oportunidade de conversar com o Dr. Fernando Grelo, secretário de Segurança Pública, para que a gente, mostrando a intenção da Defensoria Pública, qual que era a finalidade mesmo de dar o suporte nas linhas do que vinha sendo discutido com diversas entidades da sociedade civil, para que a gente acompanhasse, fizesse esse acompanhamento de perto, impedindo e assessorando todos os casos em que houvesse aí qualquer tipo de excesso. De modo geral, acho que acabou tendo um ou outro excesso lá nesses dois episódios, lá na Arthur Alvim, na frente ao Sindicato dos Metroviários,
mas a atuação da Defensoria Pública foi bastante importante, a gente acompanhou alguns flagrantes, os defensores se deslocaram aos DPs, então foi uma atuação bastante pontual e efetiva. Eu queria também comentar aqui sobre, mais uma vez, a questão da OAB, e é um dado novo aqui que a gente tem, só para dar aqui um acompanhamento das medidas. A assessoria jurídica entrou com agravo regimental, então a gente está recorrendo da decisão do TRF, e ao mesmo tempo, conforme a gente disse, que atuaria junto à DIN 4636 no STF, já foi feita reunião com a ANADEP tem à inteira disposição da Defensoria, lembrando que a Defensoria Pública de São Paulo e a ANADEP são amigos curiae, atuam como amigos curiae nessa DIN. E também na reunião que tive sexta-feira passada no CONDEG, também levei essa situação para o CONDEG se colocou à disposição, todos se solidarizaram com a situação e o CONDEG também vai atuar conjuntamente. Então a ideia agora nessa DIN é a gente agendar uma reunião que esteja presente a Defensoria de São Paulo, a ANADEP e o CONDEG, com o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, e com os demais ministros, para que a gente consiga pautar essa DIN e, ao mesmo tempo, suspender tanto a ação que questionou a minha nomeação, quanto as demais ações individuais em relação a esse tema. Queria também colocar que no dia 11 agora, a gente teve a escolha de vagas pelos defensores do 6º concurso, também correu tudo muito bem. No dia anterior, os subs, o 1º, 2º e 3º estiveram presentes junto com os defensores do 6º concurso para esclarecer todas as dúvidas que eles tinham, e que são bastante nesse momento, né, sobre as vagas que estavam disponíveis, e tudo foi bem esclarecido, eles tiraram todas as dúvidas que queriam, e com isso a gente conseguiu, no dia seguinte, na quarta-feira, no dia 11, realizar essa escolha de vagas. Os defensores, por conta do feriado ontem, eles iniciam as atividades hoje, na verdade, hoje como aquela atuação que a gente denomina aqui de defensor amigo, então eles não estão atuando diretamente nos processos, mas hoje, a partir das 10 horas, é o dia em que eles chegam nas unidades, são apresentados para os colegas, para os servidores e que conhecem o fórum local, para daí na segunda-feira eles iniciarem efetivamente a atuação. Acho que era isso, e acho que eu queria aqui só lembrar também, eu anotei aqui, até como ex-presidente da associação, que hoje a gente tem o 2º e último dia de votação. Na quarta-feira a eleição da PADEP ocorreu no interior, e hoje ela ocorre aqui na capital, na região metropolitana. Então aí chamar, né, os colegas para participarem ativamente, irem às urnas, votar na associação, já que a gente sabe da importância que tem a associação para o fortalecimento da Defensoria Pública e para os pleitos em geral dos defensores e associados. Acho que era isso que eu queria comunicar. Eu vou então iniciar com o momento aberto e vou chamar a primeira inscrita, é a Aide Fiorino, que é estagiária da Defensoria Pública. Bom dia a todos e todas. Eu sou formada em Direito pela PUC e estudante de Ciências Sociais pela USP. Sou estagiária da Defensoria há 2 anos, em junho vai encerrar meu contrato de 2 anos. E atualmente eu estagio no Núcleo de Combate à Discriminação Racial. Né? Combate à discriminação, preconceito e racismo, que mudou o nome, né? Gostaria de iniciar aí hoje o dia e a sessão desse conselho falando sobre a permanência do quesito raça-cor nos formulários de atendimento do NESC, né, do Núcleo de Situação Carcerária. Eu escrevi um textinho, então peço licença para dar uma lidinha aqui para vocês. O racismo é estrutural, ou seja, estrutura as diversas relações sociais, desde um nível intrapessoal até a hierarquização do poder. O racismo institucional garante determinadas condições para perpetuações de iniquidades contra determinado segmento da população, associando-se a outras determinações e desigualdades que são vítimas das populações negras.
Esse racismo traduz as escolhas de determinados segmentos da hegemonia do poder e das estruturas de poder, escolhas passadas que são reeditadas pela inércia das estruturas em romper radicalmente com o racismo. Romper radicalmente com o racismo implica na escolha de novos compromissos, novos processos e novas práticas de abordagem do problema que passa pela coleta das informações sobre os atendimentos feitos pela Defensoria Pública. Há que se considerar que o Brasil é um país que historicamente nega ser racista. O mito da democracia racial faz com que muitos acreditem que nesse país não há racismo, não há exclusão e que somos uma mistura racial, harmônica e perfeita. O mito da democracia faz com que também uma grande parte da população negra não se considere como negra, por conta do racismo que invisibiliza o seu reconhecimento e a formação da sua identidade. Há uma tendência por determinados segmentos que negam a importância da raça entendida por nós como construção social, como fator de desigualdades sociais. O não reconhecimento do racismo por parte da sociedade brasileira faz com que o Estado, em suas micro-relações, reproduzam a dinâmica racista, ora não se atentando para a necessidade de inclusão do quesito raça-cor, ora se omitindo do peso histórico-social da escravidão para os afrodescendentes. Até hoje, essa defasagem traumática continua. Saído da escravidão, o ex-escravo não foi ainda incorporado definitivamente como cidadão à sociedade brasileira. Forma o grosso da população das favelas, alagados, cortiços, pardieiros, mucambos, exercendo profissões consideradas infamantes e anti-higiênicas. Disso tudo a gente já sabe. Sobre o pioneirismo da Defensoria Pública perante essa realidade. A presença desse quesito, por si só, já revela o protagonismo da Defensoria Pública e a preocupação com as demandas dos movimentos sociais, já que a Defensoria Pública, prevista desde a Constituição de 88, só foi criada em 2006 em São Paulo, fruto da pressão e mobilização da sociedade civil organizada no movimento pela criação da Defensoria desde 2002. Assim, uma das funções da Defensoria é representar as demandas da sociedade e da coletividade, constituindo-se como canal de fluxos e comunicações de suas demandas. Bourdieu, ao trazer a oposição entre a realidade e a representação da realidade, aponta para o questionamento da diferenciação entre a representação de um lado e a realidade de outro, a condição de incluir no real a representação do real, ou mais exatamente, a luta de representações. Os critérios científicos não fazem mais que registrar o estado da luta simbólica pela legitimidade estabelecida entre as diferentes representações. As informações sobre cor no formulário de atendimento atende à demanda de uma parte do movimento negro, que, denunciando o racismo institucional, pretende, com a coleta das informações, colher os dados, visibilizar situações de discriminação e preconceito que são invisibilizadas e, assim, cumprir o seu papel de fomentar políticas públicas para o segmento que, historicamente, sofre as consequências do racismo na nossa sociedade. Sobre a seletividade que estrutura o sistema penal, os senhores aqui presentes, senhores e senhoras, conhecem muito melhor do que eu, já que realizam esse atendimento, essa visita no presídio. Eu fiz o meu TCC, minha monografia, sobre a relação entre sistema penal e racismo, né, sendo a seletividade a lógica que estrutura todo o sistema penal. E, recentemente, o Núcleo de Combate à Discriminação organizou um evento da doutora Jaqueline Signoretto, pela UFSCar, que revelou em sua pesquisa que a maioria das vítimas letais, vítimas da ação da polícia, são negros e negras, né? E, no entanto, para essa pesquisa, não tinha o quesito raça-cor presente nos formulários. Eles tiveram que ir BO por BO, não há uma sistematização na Polícia Militar sobre o quesito raça-cor. Não há uma sistematização no Poder Judiciário sobre o quesito raça-cor, sobre como a gente vai identificar
defasagens de acesso à justiça. No Ministério Público não há. Então, a Defensoria Pública tem essa possibilidade de incluir o quesito raça-cor e se tornar pioneira na adoção dessa demanda do movimento negro. Conversando com o conselheiro Augusto e também sobre as questões que foram colocadas na sessão passada para a Vanessa, sobre a utilização desses dados, né? Um projeto que justifique, que fundamente esses dados. Eu posso garantir, não só enquanto estagiária, mas também enquanto militante do movimento negro, que existem diversos interesses em utilizar esses dados por diversas organizações do movimento negro, e eu posso me comprometer a ser uma ponte entre a Defensoria e o movimento social negro para a gente trazer um projeto perante esse conselho de utilização, de identificação e enfrentamento ao racismo institucional, de construção de um documento com o compromisso de orientar um plano de ação para cada órgão a partir de orientações e normativas específicas em nível estadual, a criação de um grupo de trabalho composto por servidores da sociedade civil que responda por esse compromisso, bem como na formulação e implementação de ações afirmativas e outras políticas de enfrentamento ao racismo institucional. Inclusive, o núcleo também tem realizado um curso sobre racismo, de combate ao racismo institucional para os seus defensores colaboradores, cuja ideia é ampliar para todos os defensores da carreira da Defensoria. Só falei aqui sobre racismo institucional porque acho que quando a gente trata do quesito raça-cor, a gente não pode desconsiderar todo o contexto social, histórico e político de construção do Brasil. E faço também uma proposta de alteração, então, da normativa que estabeleceu o formulário, para que a gente apresente esse projeto de utilização do quesito raça-cor e para que ele permaneça no formulário de atendimento da Defensoria. E, enfim, não terei, acho que, outra possibilidade de fala perante esse conselho, mas qualquer coisa estou à disposição para a gente conversar sobre isso, e que a Defensoria mantenha, de interesse da Defensoria Pública manter o quesito raça-cor em qualquer formulário de atendimento. Só não seria interesse da Defensoria se ela contribuísse para o racismo institucional, para o racismo da nossa sociedade, se ela não se comprometesse em combater esse fenômeno social. Obrigada. Obrigado pela manifestação. Lembrando que essa discussão está no processo 229 de 2014, salvo engano, com vista ao conselheiro Luiz Eduardo. Então, quando esse processo voltar daí à pauta, a gente retorna essa discussão. Chamando para a próxima inscrita, a doutora Flávia Durso, defensora pública da Unidade Velha. Bom dia a todos. Cumprimento o senhor presidente desse colegiado e aproveito para parabenizá-lo pela nomeação. Já o fiz pessoalmente e faço agora publicamente. Particularmente fiquei muito feliz com essa nomeação e eu tenho a impressão muito clara que a carreira torce muito por uma administração e uma atuação exitosa, que eu tenho certeza que o senhor fará. Cumprimento os conselheiros natos e os conselheiros eleitos. Eu vim aqui hoje no Conselho Superior da Defensoria Pública para me apresentar como candidata à Corregedoria Geral. O processo será deflagrado em breve, me parece, há alguns prazos estabelecidos em algumas deliberações desse colegiado, e a pretensão é de inscrição. Na verdade, eu me sinto legitimada para esse pleito. Quem me conhece sabe do meu histórico pessoal de comprometimento nessa instituição. Participei ativamente do movimento de criação da Defensoria Pública, sou uma das redatoras da Lei Orgânica da Defensoria Pública. Expresso isso para o senhor ouvidor-geral, que tive o prazer de conhecer agora, mas não sabe, enfim, quem eu sou. De toda maneira, também estou conversando com todos os conselheiros
Estive com a administração superior, com o DPG e com os subdefensores gerais. Estive com a Márcia, corregedora, atual corregedora, e uma conversa bastante proveitosa, muito longa, e a ideia é de que o trabalho bem feito que ela fez, Aloysio, seja aprofundado e seja avançado com o reconhecimento desse trabalho de excelência da Márcia. Pretendo encaminhar para os senhores membros desse conselho um plano de atuação de trabalho, que eu pretendo, enfim, poder concretizar. Os eixos da função de corregedoria geral é de orientação e de fiscalização, mas certamente eu daria uma tônica, acho que a Márcia não está fazendo diferente, mas uma tônica de orientação. Essa orientação, primordialmente, é uma ideia que eu estou lançando aqui, mas isso vai ser, evidentemente, aprofundado nesse plano de atuação, é uma interface com a Escola da Defensoria Pública. Eu fui diretora da Escola da Defensoria Pública, fui a primeira diretora, e, enfim, acho que essa interface é bastante importante para uma atuação preventiva da Corregedoria Geral. É isso, acho que pontualmente as propostas serão muito mais clarificadas nesse plano de atuação. Peço então licença a todos os conselheiros para que eu remeta isso no e-mail institucional e a partir desse plano concreto de atuação, o Conselho possa ter subsídios para poder, enfim, indicar ou não o meu nome para essa função. Estive conversando com a Kátia, que também pretende se inscrever para esse pleito de corregedora geral e certamente também me disse que fará um plano de atuação, então eu acho que o debate só vai poder enriquecer para, de fato, a carreira e o colegiado e depois o defensor público geral nomeie a melhor, enfim, que reunir melhores condições para esse cargo. É isso, agradeço imensamente a atenção de todos. Enfim, e após essa fase de apresentação, eu conto com o voto de cada conselheiro. Obrigada. Obrigado, Flávia. E parabéns pela iniciativa e pela disponibilidade aí de participar, de concorrer por esse cargo tão importante para a Defensoria Pública. E lembrando que amanhã, né, vai ser publicado já o edital com abertura de inscrição, já iniciando o prazo para as inscrições a todos os candidatos a corregedor geral. Queria, agora iniciar com a manifestação dos conselheiros. Fica aberta a palavra para quem quiser se inscrever sobre assuntos diversos. Pedro Avelar com a palavra. Bom dia a todos. Eu queria principiar, senhor presidente e conselheiros, por um pedido de colega da regional, e confesso que com tanta coisa eu também não tinha me dado conta, mas a administração já deve ter pensado nisso, né? É a questão dos estagiários, né? Em razão aí dos cargos novos, né? Eu não sei que pé que está, e depois então a gente faz essa indagação para ver o que pode ser feito dentro do possível também para... Bom, aí é uma matéria de conselho, do conselho também, né? Para a revisão da quantidade de estagiários, né? E a alocação. Quanto ao outro assunto, acho que eu ia falar, mas colocado pela colega aqui, acho que eu vou aguardar essa matéria ou essa manifestação para o processo também que está na pauta. Sim, desculpe, finalizo, né? Parabéns, Flávia. E obrigado pela iniciativa. Vou colher as manifestações, as indagações primeiro, e depois ao final a gente esclarece aí as indagações feitas. Próximo com a palavra, Alderon, no Grupo Geral. Bom dia a todos, né? Todos os conselheiros, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, nossa candidata à corregedoria, né? Acho que já deram parabéns, né? Qual é o nome dela? Flávia.
Não, a Flávia não, a Aida. A Flávia já sabia. A Aida, né? Obrigado aí pela sua manifestação, muito importante essa participação. Acho que o Conselho, na hora certa, vai estar discutindo isso aí. Eu queria me manifestar 2 pontos rapidinho. Primeiro, dizer, né, da alegria de estar trabalhando aqui na Defensoria, primeira semana, né, tudo muito novo para mim, né. Eu, essa semana, comecei a fazer umas visitas, né, assim, ainda a gente visitou aqui os 150 e estamos programando conhecer um pouco melhor a Defensoria, né, no dia a dia mesmo, no local. Então a gente vai estar, nas próximas semanas, planejando algumas visitas nas unidades, né, a ouvidoria, para conhecer, né. O objetivo é conhecer. Claro que daí também a gente vai ter um relatório também para apresentar esse conselho, né. Eu queria também destacar, né, e parabenizar, eu acho que a Defensoria pela atuação ontem, né. Eu acho que foi uma demanda da sociedade civil, né. Nós fomos provocados pela Conectas, né. Eu acho que foi uma resposta. Infelizmente tivemos pouco tempo para preparar, mas eu acho que dentro do tempo foi muito bem preparada, né. E a atuação da Defensoria ontem fez a diferença, né. Eu acho que, claro que o volume da Copa é uma coisa imensa, né? Nós somos uma gotinha, mas essa gotinha, ela fez aquele barulho, pum, né? E a gente organizou realmente, acho que já o Rafael já colocou, né, em 4 grupos, e foi tudo muito bem pensado. É claro que tem algumas coisas que talvez a gente vai ter que melhorar para continuar atuando nos próximos eventos, né? Tem uns eventos pequenos também, que a gente atuou, né? O movimento solicitou a presença da ouvidoria e da defensoria em alguns eventos menores. Estamos tentando cumprir isso, né? Já na própria quarta-feira fomos ao Moinho, lá está tendo um campeonato. O Moinho é uma favela que fica aqui no centro, que já pegou fogo, sei lá quantas vezes, né? Eu falei para uma senhora lá, pegou fogo 2 vezes. Ela, 2 vezes? Você não sabe contar. Pegou fogo várias vezes, né? E lá eles estão fazendo um campeonato alternativo. Uma forma também de se incluir na Copa, né? E se manifestar. Então a gente está acompanhando esse evento lá. Também não teve nenhuma violação de direitos, assim, que fosse grave, assim, a gente está monitorando. E ontem, realmente, eu queria depois passar umas imagens para mostrar a força, né, da truculência da Polícia Militar. Isso é claro, isso eu acho que já está, eu acredito que todos vão concordar com essa avaliação, né? Realmente foi difícil o trabalho da Defensoria, e aí quero aqui destacar o papel do português, né? Ele teve um papel de liderança, fez o enfrentamento na hora certa, equilibradamente. Eu acho que isso foi importante para a nossa atuação, né? Os defensores também foram às delegacias, né, verificar o que tinha acontecido e, em alguns casos, inclusive, iniciar a defesa. Acho que tem 2 casos, eu não sei os números certos ainda. Mas eu acho que o saldo positivo, é um saldo positivo nessa atuação da Defensoria. Tinha mais, eu acho que para o movimento social, a presença da Defensoria também foi importante, né? Saber que eles podiam contar. Teve um caso lá de uma jornalista que foi ferida e ela caiu e quebrou o braço, da CNN, né? Vocês ouviram falar dela. Então a gente, com a intervenção nossa, nós conseguimos tirá-la lá do meio, e foi muito interessante. Quando a gente chegava, o pessoal gritava, não, é a Defensoria, é a Defensoria. Então isso é positivo, né? Eu acho que é um sinal de que realmente a Defensoria tem que estar presente, né? Tem até um vídeo que é muito interessante, eu acho que eu vou até pedir para a Cris passar, rapidinho. Tá na pasta? Volta os vídeos aí para mim. Volta lá na pasta da ouvidoria, desculpa. Isso não estava planejado, Cris. Na pasta da ouvidoria. Ouvidoria. Aí. Aqui a atuação da Defensoria. Isso. É rapidinho. Volta lá. Acho que é o segundo vídeo. Aqui. É o primeiro vídeo.
não tem áudio, né? Só não tem áudio. Então deixa, esquece. É interessante que o rapaz fala, a ouvidoria está aqui com a gente, eles estão aqui para fazer a nossa defesa, que nós não queremos uma sociedade e tal. Ele fala lá, mas eu achei interessante a citação. Foi por um acaso que eu peguei essa filmagem, né? Esse rapaz. Pode jogar as fotos lá para nós? Depois eu comento. Não sei se tem tempo, senhor presidente. É rapidinho. Pode ser? Bom, aqui nós temos então lá os defensores lá na favela do Moinho, né, o Peter e o Davi, e a ouvidoria, né, a Cris também estava com a gente lá. Então, esse é o meio da favela aí, né? Então eles fizeram um campo de futebol. Esse é o Ronaldinho, é o Judas, que vai ser queimado, ou foi queimado ontem, parece. Iam bater nele. Então. Isso aqui foi a saída daqui ontem, a preparação. A chegada lá na Brécia. Não, aqui na Sé, perdão. Aqui é na Sé. Esse é o grupo que foi. E aí chegando, né, na Brécia, policiamento muito intensivo, bastante polícia mesmo. Não podia ficar parado ali. Inclusive a defensoria chegava, vocês têm que andar, não pode ficar parado. Pode passar. Aí a gente chegando já na rua lá com um cordão de isolamento. Assim que a gente chegou, já soltaram uma bomba, né? Assim, questão de 5 minutos, o português estava conversando, se apresentando para o comandante, e a bomba já explodiu. E aí foi uma correria. Aí dessa correria teve um que levou 2 balas no peito, bala de borracha, foi preso, e o português entrou para saber o que tinha acontecido e ver para onde iam encaminhá-lo. Ele foi solto em seguida ao chegar na delegacia. E aí tem uma coisa interessante que eu acho que a defensoria vai ter que avaliar. Os defensores me explicaram ontem, como estou aprendendo aí ainda, né? A prisão para verificação de flagrante, né? Acho que é isso, né? Averiguação. Então é uma questão que vai ter que ser discutida. Eu acho que eles vão trazer isso, porque não é correto isso, né? Pelo que eles me falaram. Inclusive, isso está escrito no boletim de ocorrência. Né? Então, realmente é um poderio armado, né? Isso aí, estavam verificando as mochilas. Esse foi também preso para averiguação, estava num carro da polícia próximo. Mas os defensores conseguiram liberar ele imediatamente. Foi preso porque estava com uma máscara. Isso aí é o sindicato dos metroviários, tá? Esse prédio aqui à esquerda. E nessa rua, então, foi a grande manifestação dos metroviários. Depois o pessoal da Brécia subiu para cá, porque lá a repressão estava violenta, eles liberaram a área e eles vieram se juntaram aqui com os metroviários. E aí teve um conflito com os Black Bloc, né? E o próprio sindicato resolveu, então, acabar a manifestação, porque eles entendiam que não estavam ali para fazer nenhum ato violento. E aí, logo em seguida, que o sindicato anunciou que ia acabar o ato, a polícia entrou em ação, né? E aí dispersou todo mundo, inclusive nós também, nós tínhamos que sair correndo também. Esse foi um dos feridos. Uma questão assim que a gente vai ter que questionar a Secretaria de Segurança é a questão de ambulâncias, né? Muito difícil, inclusive foram levados viaturas da polícia para o hospital, porque não tinha ambulância próximo ali para atender os feridos. Esse estilhaço de bomba, né? Ele vai mostrar a bomba, e um detalhe interessante, eu não conheço muito bem, mas a bomba está vencida, 2010. Isso, né, depois a gente precisa pensar isso melhor. Pode passar. Volta só um pouquinho. Foi criado um grupo que eles chamam observadores legais. Esses observadores legais, eles são jovens, né? Eles não intervêm em nada, eles só fazem a documentação, né? E essa documentação depois vai chegar para a defensoria.
Então são vários, né? Inclusive teve uma hora que a gente pensou que era uma manifestação, porque passaram vários com esse coletinho, né? Mas eles só observam, colhem os depoimentos e filmam, fotografam e, segundo um dos coordenadores, eles vão preparar um documento e encaminhar para a Defensoria. Esse aí já é o final, aí já o desfile, né? Aí vê a cavalaria. Esse é o novo uniforme da cavalaria, o Robocop, né? No Rio de Janeiro tem Robocopa, né? Eles colocaram o nome Robocopa, né? É realmente muito, muito forte, né? Esse uniforme. Sim. E aí a gente termina aí. Foi interessante nesse final aí que ali no Tatuapé, um cavalo começou a empinar, né? Só um detalhe, só para... Mas não caiu, o cavaleiro não caiu, mas a população ficou como se fosse uma torcida. Aí, imediatamente a tropa de choque subiu e dispersou todo mundo. E aí acho que nessa parte da manhã acabou, né? Mas acho que é só para mostrar realmente a violência que é essa repressão. Claro que a polícia militar, o que ela não queria era deixar o pessoal entrar na via na Radial Leste. Esse era o objetivo, isso estava claro, né? Então, foi isso que aconteceu ontem. Claro que depois a gente vai ter os relatórios dos núcleos, né, da própria comissão, tá bom? Então é isso. Obrigado aí. Bom dia a todos e todas. Na verdade, antes de falar a respeito do questionamento feito pelo Pedro, eu queria fazer alguns informes sobre as providências que estão sendo tomadas para estruturar as unidades para receber os novos defensores e iniciar também as atividades em todas as áreas, inclusive com o atendimento inicial. Essa semana, a terceira e a segunda sub, juntamente com a CTI, CGA, assessoria de qualidade e o grupo técnico, fizeram uma força-tarefa, não só para definir as questões a respeito dos espelhos, as questões a respeito da escolha de vaga, também para garantir que os defensores, assim que chegassem nas suas unidades, com distribuição de materiais ontem, aliás, dia 11 e hoje, tivessem uma estruturação inicial para começar a atuar nas suas defensorias. Aliás, eu gostaria de agradecer imensamente aos colegas que se desdobraram na questão da logística, porque efetivamente foi uma grande expansão e que a gente teve um curtíssimo espaço de tempo para possibilitar uma estruturação inicial para essas unidades. Além disso, nós também começamos a traçar para cada uma dessas defensorias uma expectativa de atribuição específica. E eu digo expectativa porque essas atribuições, assim como a de todos os demais defensores da carreira, vão ser revistas por esse conselho, ainda, se tudo der certo, esse ano. E hoje a intenção é que façamos um contato com as unidades, com os coordenadores e com cada um dos colegas, para não só informar quais seriam essas atribuições, como também coletar sugestões e eventualmente fazer algumas adaptações que as unidades entendam necessárias. Nesses contatos a gente vai tentar traçar as atribuições específicas, vai informar cada um dos coordenadores de forma mais detida sobre as designações, sobre a previsão do prazo para essas designações, sobre as providências para a estruturação definitiva de cada uma das unidades para que essas designações cessem, para que haja uma recepção, inclusive, com relação aos estagiários de direito, e também com relação ao início da triagem e a forma como essa triagem deverá ser feita nos locais em que a triagem está sendo iniciada. Na verdade, já há um ato DPG prevendo a forma
como a triagem deve ser realizada em cada uma das unidades, é o ato DPG número 20, nós vamos também adequar. A ideia é que a partir do dia 23, todas as unidades que devem iniciar esse atendimento especializado ao público comecem esse atendimento. Nós iremos realizar uma reunião por videoconferência, essa é a intenção, com os coordenadores e com os defensores de cada unidade, para que isso seja melhor trabalhado, para que então comecemos no dia 23 sem nenhuma intercorrência. Por fim, com relação ao concurso, aos estagiários necessários para os atendimentos, no dia 8 foi realizado um concurso para recepção dos estagiários. A segunda e a terceira sub, junto com o DRH, já estão traçando uma proposta para trazer ao Conselho para aumentar o número de vagas para cada unidade. A ideia é que seja aproveitado esse concurso já realizado no dia 8, mas também iremos abrir novos concursos dentro daquela proposta de seleção permanente. A proposta a ser trazida ao Conselho, ela leva em conta o que foi aprovado na sessão antiga, na formação antiga do Conselho, com relação aos estagiários, não só para cada uma das defensorias, mas como também para o atendimento inicial ao público. Eu não sei se todos os conselheiros se recordam, mas no ano passado nós traçamos um perfil de cada unidade. Eu, inclusive, fiz o voto. Ele leva em conta uma proporção que já era usual dentro da Defensoria de São Paulo, que era de dois estagiários de direito para cada defensoria criminal, 3 estagiários de direito para as demais defensorias, e além disso, um acréscimo de 1 estagiário de direito a cada 9 atendimentos de média para a triagem, com um acréscimo final de 3 estagiários a título de desvio padrão para cobrir eventuais intercorrências de triagem, ou seja, para cobrir aqueles dias em que a triagem oscila para mais. A gente sabe que isso acontece vez ou outra, então já há uma previsão. Basicamente, esse modelo vai ser seguido novamente. É óbvio que temos unidades que ainda não há a triagem iniciada, mas a gente vai fazer por estimativa do movimento judiciário que a gente já tem na primeira sub, desde o processo de parametrização, e vamos utilizar isso. A ideia é que já na próxima sexta esse processo aporte no Conselho, e quero querer que de interesse não só desse Conselho, mas de toda a carreira, que isso seja aprovado, lógico, com toda a análise e tal, mas de forma séria, né? Então, acho que com relação aos estagiários nós iremos atender de forma efetiva, quero crer que em um curto espaço de tempo. Eram essas as comunicações. Conselheiro Alexandre Ors. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente gostaria de parabenizar a nossa colega Flávia Durso e também a colega Kátia Veja por se disponibilizarem a exercer um ministério tão importante quanto a Corregedoria. Fica aqui não só os parabéns, como acho que o agradecimento da carreira pela disponibilidade de vocês duas. Eu tenho algumas indagações que eu gostaria de colocar para a administração, alguns assuntos diversos. O primeiro há algumas sessões antes dessa atual composição do Conselho iniciar seu exercício, acho que foi, salvo engano, na última sessão da composição passada, quando indagado, o senhor presidente disse que tem a intenção de cumprir as deliberações do Conselho, que a gestão passada não cumpria, notadamente relativo aos quinquênios e plantão judiciário. Só que naquele momento, até porque era início da gestão de Vossa Excelência, não foi colocado um prazo, daí a gente, só para saber, para a própria carreira ficar tranquila. Na verdade, não é uma cobrança do cumprimento, e sim de um prazo para início
até para que os colegas tenham uma tranquilidade maior no exercício na realização dos plantões judiciários, principalmente. Com relação às unidades novas, aquelas que não foram prospectadas ainda, novas sedes, eu gostaria de saber em que pé está, se existe um cronograma da CGA nesse sentido. Rio Claro e Ferraz de Vasconcelos, salvo engano, estão nessa situação. Eu gostaria de saber como que está o encaminhamento da procura dessas sedes para essas unidades. Por fim, só aí não uma indagação, só uma colocação e acho que isso daí já está sendo pensado pela administração, acho que pelos conselheiros, a questão da adaptação da 988, da nossa lei orgânica, em relação à PEC 80. Acho que é importante, principalmente a partir da iniciativa de lei da Defensoria Pública Geral, a gente pensar na adaptação daquele projeto que hoje já está desatualizado, sequer tem andamento na LESP, para a gente ter um plano, um grupo de trabalho, um grupo de estudo que possa adaptar e melhorar, inclusive, aquela deliberação, porque, salvo engano, algumas disposições que foram encaminhadas para o governador, por ele, foram vetadas, vamos colocar esse vetadas entre aspas, no encaminhamento do projeto à LESP, não foi encaminhada por ele entender que era inadequado e que eram disposições que favoreciam a gente. Então, não só a adaptação à própria emenda, mas também a questão envolvendo disposições que nos eram favoráveis e por ele foi cortada no encaminhamento da LESP. Basicamente era isso. Douglas Basílio. Bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia conselheiros. Gostaria de cumprimentar aqui inicialmente a colega Flávia Durso por se dispor a exercer uma função tão importante para a Defensoria, né, por trazer sua disponibilidade e deixar aqui meu cumprimento. Trabalhei com ela há 6 meses, aí posso trazer meus elogios aí do trabalho que realizamos juntos na execução criminal. Gostaria também de cumprimentar a líder do Movimento Negro, a Aida, que trouxe aí suas considerações sobre o questionário da Defensoria Pública. Ela também é estagiária do Núcleo de Combate à Discriminação. É importante pluralizar esse debate para definirmos muito bem como será essa abordagem lá, nesse momento que estamos chegando nos CDPs, tanto na capital e no segundo momento no interior. É importante a contribuição dela, o olhar dela como membro e líder do Movimento Negro, representante da sociedade civil. Agora, uns breves informes aqui da associação. Quarta-feira iniciou as eleições no interior, hoje as votações são na capital. Geraram bastante trabalho para a gente, porque a gente visou que todas as unidades contassem com urnas para possibilitar que todos os defensores associados pudessem depositar seu voto com maior facilidade. Poderíamos nos restringir ao entendimento específico do Estatuto que diz que bastaria ter urnas nas regionais, mas a gente optou por uma via que pluralizasse e possibilitasse o voto da maioria de associados possíveis. Foi com tranquilidade as votações de quarta-feira, uma outra intercorrência que surgiu e foi resolvida. Hoje está sendo dessa forma, o Leonardo Scofano está lá na sede da PADEP, dirigindo esses trabalhos e tudo caminhando com muito sucesso. Contamos com o voto de todos, que é importante, maior participação de defensores para legitimar a próxima diretoria. Uma última fala a respeito da defensoria na atuação da COP. Eu passei aqui na manhã de ontem, né? Foi importante essa atuação da defensoria, muito importante mesmo, porque pouco se mostra na TV, pouco se vê o que está acontecendo ali nas faixas ali de isolamento que é feita pela Polícia Militar e pela própria FIFA, orientada pela própria FIFA. Né? A Defensoria teve um papel ali pontual de monitorar, saber o que estava acontecendo. Uma base de defensores ficou aqui de longe recebendo ligações e partindo a atuar a partir dessas ligações, monitorando, indo nas delegacias. Foi um passo inicial muito importante. Depois peço até que essa comissão traga uma devolutiva de como foi a atuação deles, mas eu vejo com bons olhos. O que eu vi aqui ontem foi uma ótima atuação, bem estratégica,
e bem planejada e bem atuante. Obrigado, Douglas. Próximo inscrito, o conselheiro Horácio. Bom dia a todas e todos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos conselheiros. A respeito da questão da OAB, eu queria só colocar a preocupação agora que muitos defensores estão tendo, que acredito até que seja isso uma investida deliberada da própria instituição após o start do confronto com a Defensoria Geral, mas é que agora os defensores estão recebendo, a grande maioria dos que estavam vinculados, a notificações de cobrança das anuidades supostamente em atraso. Estariam em atraso uma vez que estariam reinscritos ou aqueles que tiveram pedidos de desligamento negado, e isso tem gerado um certo desconforto nesses defensores, notadamente por não saber agora qual a atitude melhor a se proceder. Pagar, não pagar. Então, eu acho que seria importante, de repente, trazer uma ideia, não só dos trabalhos que estão sendo feitos, mas do que poderia a administração ponderar nessa seara aí, de tentar tranquilizar os colegas aí, mostrando realmente que está do lado da carreira, como tem mostrado, e acima de tudo, porque a questão não só do pagamento, acho que ela é secundária, mas ela traz dentro dela alguns questionamentos íncitos, que num dos piores cenários imaginados, que a gente juridicamente não converte, mas se fôssemos nós obrigados a pagar, fôssemos nós obrigados a se ser inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, com certeza não seríamos nós os obrigados a pagá-las, porque exercemos função estatal, exercemos uma função prevista na Constituição Federal, e aí fica esse questionamento. Exercemos uma função pública e somos obrigados a pagar um órgão privado, né, uma associação, uma autarquia em regime especial. Então essa é uma dúvida. E a segunda, eu acho essa de suma importância, quando a articulação com a ANADEP, a articulação com o CONDEG, mas questionar se já existe algum projeto de articulação já de marcar reuniões com os ministros. Acho que isso que vai ser o passo fundamental de agendar com os ministros do Supremo, principalmente com o relator, para saber da possibilidade de ser pautado novamente, de levar essas considerações. Essa articulação no Supremo, ela é de suma importância para que o projeto seja ou não pautado. Por óbvio, apenas para fazer uma brincadeira, a gente não espera da administração superior que o faça como fez o advogado lá na plenária, de forma talvez até um pouco exagerada, questionando ao presidente da corte que pautasse os projetos, não é isso? Mas apenas para que isso seja considerado. E quando a gente fala da atuação perante o Supremo, é importante não esquecer também da questão da nossa legitimidade. Que a questão da nossa legitimidade, semana passada eu estive no Tribunal de Justiça de São Paulo fazendo uma sustentação oral, contei com o apoio incomensurável ali do núcleo de segunda instância, mas me chamou muita atenção a preocupação que a Câmara tinha com relação à nossa legitimidade, notadamente após a recente decisão do STJ, onde negou a nossa legitimidade para atuação em planos de saúde. Foi uma decisão muito ruim tecnicamente, do ponto de vista da atuação da Defensoria em tutela coletiva, para dividir aquele conceito de suficiente econômico, jurídico. Isso foi levantado no julgamento dessa semana e eu acredito até que o fato da gente ter, na sustentação oral, forçado bem a barra na questão da PEC 80, isso tenha tido a sua consideração, e o tribunal manteve a nossa legitimidade para a ação coletiva, mesmo o relator fazendo várias ressalvas. Então, eu acho que é interessante também a gente começar a se articular nessa questão perante o Supremo, principalmente após essas decisões, para que a gente consiga aí, de forma articulada também com a ANADEP, também com o CONDEG, sedimentar e após a PEC aí, colocar uma pá de cal nessas discussões que interferem